começando mais um podcast, nosso podcast com a minha host aqui, amiga, parceira, Manu, bem-vinda. E aí, meu povo? Boa noite. E hoje estamos começando, na verdade, uma temporada desse mês de maio, especial, do mês das mães, com a convidada que eu estou, assim, muito feliz e emocionada, não vou chorar, mas quero apresentar para vocês. Estamos muito felizes, né? Porque temos uma história com ela, que vocês vão saber daqui a pouco. Gisele Carlos Santos Brandão Monte. Bem-vinda, Gi! Muito obrigada, meninas. Olhe, mestre em enfermagem pela UFPE, especialista em obstetrícia pelo programa de residência de enfermagem do Hospital das Clínicas da UFPE, sócia fundadora do grupo AME, Assistência Humanizada ao Parto, Domiciliar e Hospitalar Planejado, enfermeira obstétrica do grupo AME e Hospital Universitário, docente da Universidade Estadual de Ciências de Saúde de Alagoas, a UNCISAL, coordenadora geral dos programas de residência de enfermagem UNCISAL, aromaterapeuta com foco em mulheres do ciclo gravídico, puerperal e bebês, e o mais importante, gente, mulher, esposa e mãe do Sávio, de 8 anos, do Bento, de 6, da Valentina, de 2 anos e meio. Bem-vinda, lindona! Obrigada, estamos muito boa felizes, noite, viu, boa de ter você noite. aqui. Obrigada, meninas. Ouvir sua Eu não sei experiência. nem por onde começar essa conversa. Vamos começar pelo começo, porque a gente vai falar de mãe e mulher, né? E todo esse ciclo aí, o que lhe move, Gi. A gente quer ouvir muito a sua experiência sobre o maternar, sobre as suas escolhas profissionais, né? Você hoje aí atuando no cuidado à mulher, né? Ao bebê, mas à mulher principalmente, nesse momento que é um momento tão especial, único, né? Para a vida da mulher, que é a gestação, o parto. E, obviamente, né, as suas experiências de mãe de 3, cada experiência é diferente. E aí, pode começar, viu? Bem-vinda. Meninas, assim, gratidão mesmo pelo convite. Eu estou, assim, felicíssima, né, de estar aqui com vocês, batendo esse papo, conversando sobre esse tema, né, nosso, né, maternidade. Eu também não sei por onde começar. Falar de maternidade, assim, né? Na verdade, eu acho que desde pequena, sempre quis ser mãe, né? Mas eu nunca imaginei, né, estar vivendo no mundo materno, né? Não, tanto profissionalmente, né, como pessoalmente, de forma tão intensa, né? E aí as coisas acabaram acontecendo. Eu acho que a gente, depois, né, de uma fase, né, da vida adulta, é que começa a fazer as reflexões, é que vê, meu Deus, como tudo começou, né? E aí, acho que a faculdade, né, levou, assim, né, encaminhou por esse caminho da obstetrícia. Mas eu acho que a maternidade em si já estava lá no coraçãozinho, assim, desde pequenininha. Brincava com as amigas, né? Quer ser mãe? Não quer? Quer ser mãe de quantos? 3? Eu dizia, no mínimo 3, né? E tá aí, né? Hoje, por enquanto, são 3, né? E é tão engraçado isso, porque como isso é diferente, como desperta de formas tão diversas nas mulheres, né? Mulher que nasce e desde pequena, como a gente falou, já tem o sonho de ser mãe, já tem aquela certeza absoluta que vai ser mãe, né? Outras não, vai acontecendo ao longo do tempo, de repente, do nada, vira uma chave, né? E outras que realmente só descobre depois que é mãe. É verdade, é verdade. Né, Manu? É engraçado isso, porque eu não me lembro de... Eu acho que nasce com a gente essa vontade, esse desejo, as brincadeiras, né? E o mais engraçado é que eu no caso da minha maternidade, eu sempre quis ser mãe, mas eu sempre planejei muito a minha vida. E as pessoas que mais me conheciam até achavam que eu não queria ser. E eu dizia, de onde é que você tirou isso? Lógico que eu quero, mas eu tenho um planejamento. Né? Cada um tem a sua forma de maternar, né? E a gente gravou aquele podcast com a Carlene e a gente conversou muito sobre esse maternar com intenção. De você ter um planejamento nas suas atitudes em relação a ser mãe. Sim. Que não é simplesmente você engravidar e colocar um filho no mundo. Sim, com certeza. Né? E era o que a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar a verdade. gravação. Uhum. Né? Que ser mãe vai além de você gerar e parir. Muito além. É só o começo, na verdade, né? É só o começo. Porque quando eu engravidei, a minha equipe foi a minha mãe.
foi o meu apoio, foi o meu direcionamento, foi quem me acolheu, quem me colocou no colo, quem me orientou, quem me direcionou. Numa coisa que é instintiva, mas que precisa ser despertada. Sim. Principalmente nos dias de hoje, né? Em que nós, mulheres, eu acho que a gente, ao longo dos anos, do tempo, dessa dedicação, né, ao trabalho e múltiplas funções, a gente perdeu um pouco, né, dessa questão do instinto, vamos dizer assim, né, ao longo dos anos. A gente, culturalmente, a mulher, né, vivia em casa, já nascia praticamente sabendo o que ia ser da vida, como ia ser a sua vida. Né? Ia engravidar, cuidar dos filhos e dos netos e da casa e tal. E a gente foi perdendo um pouco dessa sensibilidade. Eu percebo também, assim, algumas mulheres, elas ficam até um pouco perdidas, né? Depois do parto, né? Percebo, assim, a gente também tem, diferente de antigamente, a gente tem menos apoio, né? Sim. A rede de apoio da mulher hoje está bem menor, né? Ela não é tanto assim, não tem a vizinha, não tem a amiga, não tem a irmã, né? Não tem aquele mundo de irmãos, a comadre, não tem comunidade mais. Não tem, não tem a mãe, né? A mãe diz, já tive os meus, vou viajar. É bem diferente. Uma fase diferente. Eu sinto que, assim, hoje, aquelas que desejam, que engravidam, que parem, né? Elas têm essa dificuldade mesmo, assim. E para elas é um pouco mais complicado, assim, né? Eu percebo muito isso. Mas eu quero saber o que foi que me despertou para esse cuidado humanizado, né? Da formação do grupo AME. Sim. Né? Desse cuidado humanizado ao parto. Antes disso, amiga, porque a gente conhece o AME, né? E muita gente, assim, eu cuido de mulheres, assim como a Eugênia mais que eu, de mulheres que estão se preparando para engravidar ou de gestantes em várias fases da gravidez e depois do parto, né? E elas não despertam para ir atrás da informação. A gente que puxa elas para se informar. Se informe, assista isso, leia isso, veja aquilo. Grupo AME. O que é o Grupo AME? Para que serve? Por que eu preciso do Grupo AME? Né? Porque na época que eu estava grávida, eu não sabia o que era, eu não sabia nem que existia esse tipo de apoio e essa rede de apoio. Quando veio toda aquela situação de isolamento, pandemia, vamos parar em casa. E Eugênia, vamos atrás do Grupo AME. Né? Então, o que é o Grupo AME? Porque as mulheres, elas não têm noção do que é esse tipo de apoio. E o tanto que é importante, né? Para mim, foi fundamental. Então, nós somos um grupo, né? De apoio mesmo, né? Tanto é que o nosso nome, o AME, significa apoiando mulheres empoderadas, né? E assim, com imenso prazer que agora, no mês de maio, a gente está fazendo, né, 9 anos, né? Eu sempre digo assim, é um filho, né? Na verdade, o meu primeiro filho. E ele nasceu justamente desse desejo de apoiar as mulheres. Porque eu não tinha noção, tanto é que, como eu falo, que ele é meu primeiro filho, né, ele veio antes do meu primeiro filho, da barriga mesmo. Mas nas vivências mesmo, das práticas hospitalares, a gente percebeu o quanto que as mulheres não têm esse conhecimento. Acham que, assim, não precisam de apoio, que é só parir, que parir é igual conta na novela, né? A bolsa estourou, corre para a maternidade e nasceu. E não é assim, né? Muitas mulheres, elas peregrinam muito, né? Indo em maternidade em maternidade. A primeira sensação dolorosa, já acha que já né, tá nascendo o bebê. E aí são tocadas sucessivamente por um profissional, por outro, e seguidamente, né? E isso vai perdendo a confiança nelas naquele parto. Elas vão achando que não vão entrar em trabalho de parto, ou que o trabalho de parto delas já começou há 1 semana e elas não pariram ainda. Então, assim, essa falta de conhecimento também acaba levando a muita violência obstétrica, né? Porque chegam antecipadamente na instituição hospitalar e acabam passando por uma série de intervenções por falta de conhecimento próprio, né? E aí, a ideia do grupo é justamente acompanhar essa mulher durante a gestação e prepará-la, né? Não só fisicamente, emocionalmente, mas, assim, com suporte também. Educacional, né? De informação, baseado em evidência científica do que é o parto, como acontece o parto. É claro que não é, cada pessoa é única. Não é uma matemática. Não é uma matemática, mas assim, de via de regra, é assim que acontece, né? E é diferente quando a mulher ela passa por aquele processo, pelo menos com um pouco de conhecimento. A gente sente a diferença. E o que a gente percebe, assim, nessa história da maternidade,
antigamente, hoje em dia já vem mudando, né? E nós somos muito responsáveis por isso, nessa história de propagar informação, né? À toa que a gente está aqui, Pod Saúde Consciente, propagando informação sobre saúde, porque é importante. Muita coisa ruim pode ser evitada quando as pessoas estão informadas. E antigamente era assim, tô querendo ter bebê. Na era do anticoncepcional, para o anticoncepcional, namora, engravida de qualquer jeito. Sim. E aí eu vou no obstetra que acompanhou a minha tia, a minha mãe, a minha avó, a minha prima, a minha irmã, a minha vizinha, porque elas disseram que era muito bom. Muito bom é um adjetivo que alguém deu e esse alguém que também não tinha informação, né? O que é muito bom para você? Você tem um padrão de você entender o que de fato é uma assistência, um cuidado, né? Porque a gente sabe que essa história da maternidade não é um conhecimento científico puro. Você está lidando com o estabelecimento de um vínculo. Né? Então, por mais que sejam informações científicas, existe muito amor e muito cuidado depositado naquilo ali. Nada é besteira. Eu me lembro de muitos detalhes, assim, aquela história, teve na época dos meus pródromos que eu tava, assim, muito irritada, eu sentia muita dor, e vocês mandaram uma das meninas que foi a semana que eu fiz o escalda-pés, e ela contou uma história e tal, e ela chegou lá, que eu não queria olhar pra cara dela, nem conhecia ela, eu tava assim, porque eu tava irritada, tava doendo, eu tava num momento ruim. E, no começo, tudo que ela estava falando, eu digo, eu não acredito que eu vou ficar 1 hora escutando ela falar esse monte de besteira. Tudo que eu já sei. Não, aquilo era besteira, eu tô sentindo dor. Eu quero acabar logo com isso aqui. E ela foi conversando aquilo ali com tanto amor, olhando no meu olho, fazendo o escalda-pés, que ela quebrou aquela sensação ruim que eu estava sentindo, me relaxou, me deixou bem, eu me reconectei com a minha filha, vivi mais 20 dias até parir. Né? Então, assim, uma coisa que eu tava julgando uma besteira, vou ficar com meu pé dentro dessa bacia. Eu odeio água gelada. Que saco. Né? Agora tô odiando água quente. Eu tava reativa. Eu tava muito estressada. Né? Então, assim, tinha um fundo científico naquilo ali que eu tava julgando uma besteira, mas que fez um bem enorme e me fez aguentar mais 20 dias até parir. Aquilo foi importante para mim, foi importante para a Bela. E se você chega e você vai numa consulta pré-natal, não, seu bebê não tá doente, seu bebê tá doente, faz isso, não faz aquilo, pronto, daqui 1 mês você volta. Isso não é assistência, isso não é acolhimento. Exatamente. Você me faz lembrar, assim, de tantas outras assistências que a gente fez, porque, assim, é único, não tem realmente segredo. Acho que, lógico, tem aquele roteirinho, né, só para a gente não se perder. Mas, assim, a gente já tem quase 200 assistências, né, ao longo desses 9 anos, porque é muito personalizado. A gente não tem, assim, a gente não tem uma quantidade, mas a gente preza pela qualidade, né. A gente só pega 2 pacientes por mês para poder realmente estar seleção de cuidados, né? E aí acaba que todas foram únicas, né? Você consegue lembrar de todas? Eu consigo me lembrar de quase todas, né? Porque também teve mulheres. Porque teve o meu período também de afastamento pelas minhas gestações. Então, eu não acompanhei todas, mas eu acompanhei quase todas. Eu posso não me lembrar, por exemplo, da mãe e o nome do filho. Mas eu me lembro da história de todas, né? Eu olho assim, porque eu tenho, né, todos os registros, eu sei a história de cada uma. Você lembra que foi passando mais de 20 horas de trabalho de parto e fazia hoje? Me lembro. Eu não sou uma pessoa me boa, lembro. porque tá namorando. Sim, porque as pessoas boas parem logo, por que eu não tô parindo? Lembro. E isso assim, é castigo. Lembro da Eugênia também, né? Porque assim, né, eu tive o prazer de acompanhar as duas, né? O da Eugênia, meu amor. Quem não lembrar, assista no YouTube. Porque eu assisti 500 trabalhos de parto. Tanto desde a minha formação até quando eu fiquei grávida. Quando eu fiquei grávida, eu assisti uns 20 por dia. Mas o da Eugênia. Jair, meu filho. Dolo, cadê você? Foi intenso. O da Eugênia, Dolo. A gente tem que fazer um podcast falando do trabalho de parto da Eugênia. Relato de parto. A gente faz um relato de parto. Tem que fazer. Precisa até entrar nesse... Depois, você vai participar desse episódio, viu? Tá tudo bem. Ele assim, como assim? Já tô vendo aquela carinha, né? Hoje, deixa eu te perguntar, eu acho que uma coisa que a gente poderia trazer aqui para as pessoas entenderem, como a gente está falando do grupo, né? Porque as pessoas entenderem por que é preciso, né? Como o Manu fez a pergunta,
Por que é preciso de um grupo que dê assistência para a mulher Sim. conseguir, né, Aham. ter o êxito ou chegar mais próximo do êxito do que ela deseja, que é o parto normal humanizado? De onde vem essa humanização? Por que tem esse nome? Explica pra gente essa. Você vai contar a historinha, conta a historinha aí dessa Eugênia, assim, é uma transformação historinha assim, vou tentar ser breve, né? Mas não sei se eu vou conseguir. aí. Fique à vontade. A gente adora conversar. Então, pois é. Tudo começou, não. Mas eu terminei a faculdade sabendo que eu queria obstetrícia, né? E aí consegui engatar logo na residência. Passei o R1, fui fazer a residência fora. A residência que eu fiz foi numa maternidade, né, no Hospital de Referência de Recife. Só que era alto risco, né? Então, eu aprendi muita intervenção, né? Achando que estava assim. Ele dava muito com alto risco. Totalmente, né? Então, assim, cristelé, episiotomia, né? Sala fria, litotomia, né? Que é a posição da mulher ficar, né? Deitada de barriga para cima. Então, assim, todas essas manobras eu aprendi, né? Não falo isso, assim, com orgulho, mas é um passado que eu gosto de relembrar no sentido de que, como hoje, eu consegui fazer diferente, né? E aí, quase no final do meu R2, teve um congresso, né, do REUNA, né, a Rede de Humanização do Parto e Nascimento, um congresso internacional em Brasília. Fui no Oba-Oba, né? Não sabia o que é que ia acontecer. E chegando lá, assim, foi a tal da virada da chave. Eu conheci nada mais, nada menos que Michel Odan. Nossa, E que aí, prazer. não Eu me arrepiei, pessoalmente, viu? mas foi assim, uma palestra, Dê uma uma pausa e fale videoaula. quem é Michel Odan, por Michel favor. Odan é um médico obstetra francês. Ele é o precursor da humanização da assistência ao parto, No né? mundo. No mundo. Foi o primeiro que falou sobre a assistência ao parto humanizada, né? Ele tem, assim, vários livros, né? E assim, fala da ocitocina como hormônio do amor. Ele tem um livro belíssimo, né? Que conta, assim, ele transforma a ciência em amor. Então, ele a cientificação do amor, o nome do livro dele. Perfeito. Foi o que eu Cientificação falei do alguns amor. minutos atrás. Então, assim, eu não conhecia. Como assim? Eu tô residente em enfermagem, terminando a residência. Ninguém fala disso. Eu não sabia quem era Michel Odan. E aí, lá no REUNA, eu descobri aquele, né? Eu já era um senhor, né? Isso. Ele fez recentemente 90 anos. Então, no começo dos anos 2000, não façam contas, né? Mas assim, né? Também não sou tão velha, mas também, né? Já tô por aí, né? Já caminhei um pouquinho. E aí, antigamente não tinha muito essa tecnologia, mas pra gente foi assim, super, né? Extraordinário, porque era uma telechamada, videochamada. E aí, assim, parou o congresso, né? Aquela fala dele me encantou. E no congresso também tinha as oficinas, como todo evento, e aí tinha oficina de parto domiciliar planejado. Nunca tinha ouvido falar. Como assim? Fui, né? Entrei na oficina. E aí me encantei, né? Fui uma equipe de Florianópolis, Ranamil. Disse, minha gente, isso acontece, isso existe. Tudo aquilo que eu... Porque assim, não é que a minha residência foi ruim, minha residência foi muito boa. Mas não tinha esse olhar Teoricamente, eu via né? tudo aquilo que estava, né, no congresso, mas assim, na prática era outra coisa. Então, assim, meu Deus, isso acontece mesmo na prática, em outros locais, existe parto, né, que você tem contato pele a pele, que você tem respeito àquele momento do bebê, né, o clampinhamento oportuno, que você respeita o processo de trabalho São de parto, detalhes que são importantes, fazem toda a né? diferença, né, e aí, assim, não... Como é isso? Aí voltei, né? Acabou o congresso, eu voltei assim, tipo, outra pessoa, né? Amamentação na sala de parto, sabe? Aquilo só, pra mim, só acontecia no papel. E terminei a residência, voltei também, realmente, assim, as minhas práticas sempre me soaram, assim, um pouco... eu ficava incomodada. Mas assim, era como se todo mundo faz, a gente vai fazendo, mas me incomodava, né? E aí eu tive a certeza... A gente tende a imitar quem ensina a gente, né? Eu não tinha outro caminho, na minha cabeça era aquilo, tinha que ser daquele jeito, né? E aí, quando eu voltei do congresso, sabe quando você volta assim, tipo, fortalecido? Tipo, porque eu sei que agora
tá tudo explicado, porque aquele meu sentimento agora faz sentido, porque pode ser diferente. E aí a gente começa um pouquinho a incomodar. Então, no final da residência, né, tipo, R2, aí já tem uma moralzinha, vamos tentar fazer diferente, botar o bebê no colo, espera. Aí você começa os embates, né? Um pediatra para esperar um pouquinho para não cortar o cordão, desligar um pouquinho a luz, desligar um pouquinho o ar-condicionado. Incomodar porque você era diferente. Comecei a incomodar. E tinha embasamento científico, porque agora eu já sabia, né? Cheguei assim, achando que eu sabia. Estava segura. Acabou a residência, voltei para Maceió. E aí eu voltei para Maceió, para uma instituição que me acolheu muito, até hoje, né? Me acolhe. Só que eu estava voltando como se fosse para o começo, né, na estaca zero, com aquele modelo hospitalocêntrico, né, de posição litotômica. Eu disse, não foi para isso que eu voltei. Dentro de mim, me motivava a fazer diferente. Assim, eu não achava justo... Era voltada para centrada no médico, na equipe profissional e não na mulher. Não na mulher. Eu não achava justo continuar fazendo igual, sabendo dos benefícios de fazer diferente. Os benefícios para a mulher, para o bebê, os benefícios para a vida, né? É uma experiência, o parto é uma experiência que ela pode ser tanto negativa quanto positiva. Se você não oportunizar isso, né? A mulher ela vai carregar aquela experiência ruim para o resto da vida, né? E tem muita correlação com essa interface mãe-bebê, com essa... esse vínculo, conexão, né? Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar em imprint, né? Eu ouvi falar lá no congresso. Então, assim, eu cheguei aqui incomodadíssima com assistência. E o enfermeiro obstétrico, apesar de já atuar nessa instituição aqui em Maceió, mas não tinha tanta liberdade de atuação. A gente não tem espaço, né? E aí, comecei a conversar, né? Com a minha amiga, né? Luciana Morim, ainda faz parte dessa instituição, e a gente... casava muito as ideias. Amiga, eu não consigo estar na sala de parto, mas eu sinto que a paciente precisa de mim, porque é como se eu fosse um escudo ali, sabe? Impedindo que as coisas acontecessem negativas e assim. Mas, tipo, era muito... Era estressante, angustiante. Você ficava ali naquela situação que... Você não tinha, né, vez nem voz enquanto enfermeiro, mas sabia que estava errado, e aí entra no embate. Então, conversava muito sobre isso. Acho que bem que podia... né, fazer uma assistência diferente, mas como? Né, sei lá, tem gente que pode, né, e bancar essa assistência. Aí a gente começou a falar. E aí eu falei para ela da oficina que eu tinha, né, visto, do parto domiciliar planejado. Ela, será? Eu disse, olha, eu na ocasião já era professora, só que na época substituta da Uncisal. Ia haver um evento, né, um fórum acadêmico, e aí eu disse, eu vou escrever um projeto, né, para ver se a gente consegue verba para trazer as meninas para esse evento aqui da Uncisal, né, porque a gente acaba que conversa com elas, vai que, né, une o útil ao agradável, para trazer a mesma oficina que foi lá de Brasília, trazer aqui para Maceió, e assim foi. Eu escrevi meu projeto, botei um monte de aluno, porque aluno gosta de projeto, não sei o quê, e aí a gente conseguiu, né, a verba, né, da universidade, né, o ajuda de custo para o grupo vir para cá. E a gente fez a oficina, lotou, né? Porque é uma coisa nova, ninguém ouvia falar, para domiciliar. E aí, lógico que eu tinha a segunda intenção, né? De depois, que eu era a principal fã das meninas, né? Da gente sair para tomar um cafezinho e conversar como tudo começou para elas. E aí, a gente pegou muitas dicas, muitas ideias. Elas foram maravilhosas. Eu digo que elas são as nossas madrinhas até hoje, né? E aí... Fui eu e a Luciana, conversamos com 2 integrantes do grupo que vieram, e aí a gente saiu fervilhando de ideia. Isso era em 2013, no ano 2013. E também acordamos para a gente ir para Florianópolis, cada um em um mês, para fazer um estágio, uma espécie de estágio. Então, não tinha vaga, porque também é muito concorrido, só vai uma enfermeira por mês, e aí ficou certo de eu ir em junho de 2014 e a Luciana em julho de 2014. Tudo certo, vamos aprender para quando a gente voltar, né, botar em prática. Eis que na virada do ano 2013 para 2014, a minha irmã, né, sabendo já desse meu movimento, que eu chegava em casa contando, eu já era casada, mas vivia na casa da minha mãe, e falava, todo mundo sabe da minha paixão por parto, que eu já estava pensando em viajar, assim, assado. Aí a amiga dela entrou em contato com ela e disse, conversando, né, ela estava grávida e queria parir, mas estava com medo de ir para o hospital. Ela disse, oxe, minha irmã atende parto em casa. E contou como se eu já tivesse, tipo assim, tudo estruturado, né? Aí, ela vai entrar em contato com você. O Zé, pelo amor de Deus, como é que você diz uma coisa dessa? Ela disse, se vire, né? Eu já tô na primeira paciente, né? Então, assim, veja aí. E aí, o parto dela era para maio.
de 2014. Disse, meu Deus, antes da gente fazer o tal do curso, né? Assim, prático, sim, né? claro. Evidência científica a gente tinha, conhecimento teórico Não e vê o técnico. negócio acontecer, né? Porque assim, é diferente da assistência no hospital, da assistência em casa, mas assim, respaldo. Me lembro bem. Mas respaldo legal a gente Sim, tinha, né? A gente aham. tem, na verdade, respaldo técnico e legal para atender o parto em casa, né? Desde que a paciente ela seja de risco habitual, sem comorbidades, né? No termo, a partir de 37 semanas, gestação única, não pode ser gemelar, enfim, tem alguns critérios que a maioria das mulheres, quando elas engravidam, elas estão dentro desses critérios, Isso. né? Mas a gente não tinha vivenciado o parto domiciliar. Aí eu fui sincera com ela, né? Essa paciente me procurou, amiga de infância da minha irmã também me conhecia, e aí eu contei para ela, olha, é assim, a gente tem a intenção, só que a gente não tem nada ainda. Aí ela, mas eu quero. Aí contou as experiências da mãe dela, e aí era o que eu estava falando hoje, que hoje eu atendi uma mulher que geralmente é assim, Manu, as mulheres vêm para a gente com medo de passar por experiências contadas por outras mulheres, mesmo que seja o primeiro filho delas. Eu não quero passar pelo que a minha mãe, pela que a minha irmã, a minha vizinha contou. Então, foi assim que ela contou. Ela era a primeira gestação, mas a mãe dela tinha sofrido algumas coisas que ela não gostaria de passar e queria vivenciar de outra forma. E ela topou. Comigo foi assim, não foi, amiga? Quando eu disse assim, eu quero ir para o hospital no último instante, ainda não tinha isolamento. Eu quero ficar em casa o máximo de tempo possível e se der para nascer em casa, evoluir em casa, prefiro. Porque eu tive uma experiência, minha mãe teve uma experiência muito ruim, ela sofreu violência obstétrica e eu cresci ouvindo ela contar aquela história que era a pior coisa do mundo parir e mostrava a foto minha nascendo e ela se estribuchando de dor. Né? Então, eu cresci ouvindo aquilo, depois eu vi o renascimento do parto, eu comecei a ver o parto não mais como médica. Quando eu engravidei, eu voltei a estudar tudo como paciente, como mulher. Então, se você for olhar pródromos, quando você vai ler sobre parto, estudar sobre parto... É uma linha. É isso aqui, ó. 5 linhas para não exagerar, né? Mas minha gente, foi um mundo. O pior do parto para mim foi esse tal desses pródromos. E que como ninguém nunca variável, fala. né? Exatamente. De mulher para mulher. Ó, eu viveria as minhas 29 horas em trabalho de parto, mais umas 15 vezes. Mas não me bote para ter outros pródromos daqueles. Senhor, por favor. Eu oro todos os dias por isso. É bem isso mesmo, né? Então, assim, quando eu conversei com a Eugênia, o olho dela brilhou, né? Eu disse, olha... A gente ainda não era amigas. A gente era médica paciente. Gêmeas, né? Gêmeas. A gente era médica paciente. Eu disse, olha, eu tô um tanto assustada com as coisas em relação a parto, que eu venho vendo. A minha mãe também não teve uma experiência boa. Eu queria ficar o máximo do tempo em casa. Você topa? Ela... Tem o AME. Eu digo, AME quem? Quem ama pra eu amar quem, pelo amor de Deus? Aí ela foi contar tudo, né? Porque desde o começo do pré-natal, a gente geralmente só se fala no parto, mas pro finalzinho. Primeira consulta eu já tava falando do parto. Porque eu já tinha esse trauma lá de trás da minha mãe. Quando eu era criança, eu perguntava assim, você tem medo de quê? Aí o povo bicho papão dizia, parto normal. É sério, não é piada não, é sério. Mas como é importante a gente, como profissional, aí falando como obstetra e Gisele falando como enfermeira obstétrica, a gente falar sobre parto desde o início. Sim. É importante, entendeu? Não dá para a gente só conversar com o paciente no final de tudo. As coisas podem mudar? Podem, claro. Mas ir construindo, porque é uma construção. Até para ela ir crescendo nesse conhecimento. Para a rede de apoio dela, para o parceiro, a parceira, ou quem estiver ali junto, né? Também ir recebendo informação. Minha e se gente, empoderando. a gravidez. Eu desci aqui na cadeira. Vai ficar assim, viu? Você vê ela calminha assim, né? Aí não imagina como foi o trabalho de parto dela. Não, leoa. Eu posso dizer que eu estava lá. Esse meu jeito expansivo, eu achei que eu ia... Quando eu entrei em trabalho de parto, eu falei pra secretária lá de casa, eu disse, ó, interfone e avise a todos os moradores do prédio que você eu tô não parindo. Que você não tá morrendo, né? 0 gritos, não foi? Muito bem comportada. Tranquilíssima. Agora, Eugênia, minha filha, não sabia que tinha tanta garganta.
Olha, antes da gente conversar, para a gente continuar aí a historinha dela, vamos dar um Vamos, propaganda. Comerciais. Já passou tão rápido essas meia horas, viu? A gente volta já, viu? Vai durar 2 horas esse programa. Há 40 anos no mercado alagoano, a farmácia de manipulação FHN vem promovendo saúde na medida certa. Manipulamos medicamentos magistrais, homeopáticos, dermocosméticos, fitoterápicos, alopáticos e nutracêuticos. A qualidade dos nossos medicamentos e a excelência em nosso atendimento sempre foram os pilares que nortearam nossa trajetória. Por isso, pensou em manipulados? Conte com a FHN, Maceió e Arapiraca. Ah, e enviamos para todo o Brasil! Eu sou a companhia certa de todas as noites. Eu sou quem você procura para o seu descanso. A minha satisfação é vê-lo acordar com toda a disposição para mais um dia enfrentar. Eu sou bom sono, feito pra durar. Eu sou... Voltamos. Gi, continua aí. A sua primeira assistência ao parto domiciliar. Pois é, e aí foi desse jeito, né? Ela topou, a gente foi bem sincera com ela, ó, primeira assistência a gente nunca atendeu, e aí compramos algumas coisas, e ela também comprou outras, né? Que a gente leva, né? Vocês sabem, né? A gente leva muito equipamento. A gente faz, uma mini semi-intensiva na casa da paciente, todos os materiais de emergência que a gente pode utilizar, a gente torce para não utilizar, mas a gente tem lá, né? Para que, se precisar, utilizar. Então, a gente providenciou as coisas, minimamente. Tudo que é pré-requisito para assistência ao parto domiciliar, o parto domiciliar. com segurança, né? Isso. Então, a gente leva tudo. Mas, nessa ocasião, a gente sabia, né, teoricamente, que precisava, mas a gente não tinha. Mas a gente providenciou, alugou algumas coisas, comprou outras. Então, assim, e tudo do nosso dinheiro, né? Cada uma dando um pouquinho para poder atender essa paciente. E, assim... quando a gente atendeu, né? Que foi justamente 27 de maio de 2014, né? A gente saiu de lá tendo a certeza, é isso. Assim, super deu certo, né? Não tinha como não dar uma gestação de risco habitual e tal. E aí, a gente tinha certeza. E aí, 2 dias, 3 dias depois eu viajei e fui realmente para o curso, né? Passar o tempo lá em Florianópolis. Trouxe mais bagagem, né? E assim, rapidamente, tipo assim... Enquanto eu estava viajando, várias pessoas procurando. Tanto é que em julho, quando a Luciana estava também em Florianópolis, quando eu voltei, a gente atendeu 2 mulheres sem ela. Né? Já, assim, praticamente no início. E a gente, eu mesma posso dizer que eu tive a certeza, né? Exatamente do que eu estava no caminho certo foi no meu parto, né? O meu primeiro parto, né? O meu primeiro filho foi o 8º, né? O 8º nascimento do grupo, ainda em 2014. Nesse primeiro atendimento, eu já estava grávida. E tanto é que alguns materiais que a gente utilizou no primeiro parto, eu tinha comprado para mim, né? Achando que o meu parto ia ser um dos primeiros, já depois de a gente voltar da viagem. Mas acabou que ela utilizou lá no primeiro. E aí, quando eu pari... É que, assim, eu me lembro claramente, perfeitamente, eu disse, minha gente, como a gente é necessária, assim, sabe? Sem demagogia, sem realmente, assim, sem pudor, de forma muito tranquila. Porque eu não conseguiria sem a equipe, sabe? A questão do apoio, a questão de incentivo, porque chega um momento que você acha que não vai conseguir, chega um momento que eu nunca pedi para sair de casa, assim, sabe? Nunca pedi uma cesárea, mas a gente fica naquele sentimento de achar que não vai dar certo, né? E ter uma equipe, alguém que acredite na fisiologia e que esteja ali do seu lado, segurando na sua mão, diz assim, tá tudo bem, você só precisa ouvir isso, tá tudo bem. Lhe trazendo né? segurança, Lhe trazendo né, segurança. assim, A né? ausculta do bebê, tudo feito de uma forma que tem que ser. E assim, como eu aprendi enquanto profissional, porque assim, eu tenho hoje em dia o privilégio de acompanhar muitos residentes, né? Tanto da obstetrícia, né? Residentes médicos, quanto residentes de enfermagem. E muita coisa eu aprendi no meu parto, eu enquanto mulher parindo, né? Então, uma das coisas que, assim, eu nunca me esqueço do meu primeiro filho foi o delivramento placentário, né? A placenta saindo, para mim, foi o pior, assim, a pior
dor, né? No sentido doloroso. Demorou 1h05. Não tive sangramento, por isso que a gente pôde esperar, né? Tudo tranquilo no sentido de sangramento, mas para não demorar tanto, né? Precisou fazer algumas manobras, né? Massagem, uma tração controlada um pouco mais intensa. Foi horrível. E aí, a gente não faz nenhum medicamento em casa, né? Assim, Nem imagina que vai ser nem horrível, imagina. né? E aí, quando os residentes médicos ou de enfermagem, hoje, nas assistências que eu acompanho junto com eles nos hospitais, né? Quando eles falam, nasceu o bebê, agora é só a placenta, não vai doer nada. Aí eu espero passar, eu dou um toquezinho assim e digo, olha, Dói. é o seguinte, cada mulher tem uma vivência diferente. Não é porque a gente lê no livro que, né, é tranquilo, que é vai realmente ser de tranquilo. fato. Então, assim, como eu aprendi, porque e eu continuo aprendendo com as experiências das mulheres, né? Então, essa primeira assistência e a minha pessoal, né, trouxe, Se assim, sentir do um outro crescimento Mas totalmente. é impressionante como a gente importante, muda né? quando a gente Eu passa acho que para outro lado da acho que o cadeira. profissional viu? que tem a oportunidade de vivenciar o que você pratica no dia a dia é transformador, sem dúvida. Comigo foi a mesma coisa, né? Eu tenho uma história muito parecida com a da Gi. Quando toda a minha residência, a médica que eu fiz também lá em Recife, não era voltada para a humanização. Tanto é que, quando eu terminei, eu não queria fazer obstetrícia, porque eu não queria fazer aquele tipo de assistência. Então, eu Também busquei fazer incomodava, reprodução né? e tudo, né? E eu disse, não, eu quero trabalhar com a vida, né? Mas eu vou trabalhar de outra forma, porque me incomodava também, né? E aí, eu tive meu primeiro filho, o Heitor, em Recife, em 2013. Foi uma cesárea programada, né? Totalmente programada. Vou ali no salão, Que foi, fazer uma make, marco foi hora, exatamente chego assim. lá. Exatamente assim. Também não tive nenhum problema na cesárea, graças a Deus, e o pós também, foi tudo bem. Eu tinha muito medo, né? Nunca tinha feito nenhuma cirurgia, nem nada, nem anestesia, enfim. Tive os meus medos também, É uma mas... cirurgia grande, né? Porque o povo fala da cesárea como se fosse, vamos ali. Não, É uma com cirurgia certeza. gigante. E todo um cuidado depois, né? O pós-parto é totalmente diferente do que um parto normal, né? Você realmente precisa de uma ajuda maior, tem algumas limitações, mas deu tudo certo. E quando eu voltei para Maceió, quando eu conheci a Gi, né? Porque foi assim que eu conheci a Gi. Conheci a Gi lá no Hospital Universitário, ela é Conheci enfermeira. você outra mulher, né? Você não é mais a mesma. Ainda não era muito outra, não, né? Quando a gente se conheceu. Não. Estava descobrindo aí essa questão da humanização. E aí me preocupava porque eu acho que eu já estava grávida quando eu lhe conheci. Não, ainda não. Mas eu pretendia ter um segundo filho, né? E eu disse, não, eu quero ter uma assistência diferente, eu quero tentar um parto normal. Mas com quem é que eu vou ter? Porque se for para não ter da forma que eu quero, né? Eu tenho que procurar uma equipe, eu tenho que estar, quem vai ser meu obstetra e tudo mais. E aqui em Maceió a gente tem a referência do Antônio Sérgio, né? Maravilhoso. Maravilhoso, Como deixou a obstetrícia, mas... Que pena. Foi uma pena, realmente. E busquei ele, e conhecendo a Gi, lá no HU, a gente conversando, né? Eu me chegando. A gente não tinha muita intimidade. Não tinha muita intimidade, né? E aí eu fiquei sabendo que ela tinha um grupo, o Grupo AME, e eu disse, como é que funciona? Como é que é isso? E aí eu cutucando ela, me chegando, e a gente começou a construir, né, uma relação. Comecei a me interessar. E eu disse, né, essa equipe que vai ser a minha equipe. E aí eu engravidei, né? Isso. Obviamente tive também a honra, né, de vê-la também nas assistências dela. Eu disse, ai, meu Deus, é isso mesmo. É emocionante de lembrar, assim. E aí, quando eu engravidei... Ai, mas já vem o choro. Cadê o lencinho? Olha o choro, meu povo. Eu descobri a gravidez do meu segundo filho. Eu tinha acabado de perder minha mãe, né? E aí era minha referência também, né? E era meu apoio, quem ia estar comigo, né? Ela me ajudou muito no meu primeiro filho, no meu puerpério. E eu me vi ali diante de uma dor de perder a minha mãe e uma alegria de estar grávida. Então, eu realmente, assim, eu ainda não sabia como é que eu estava me sentindo, né? E era uma mistura, né, de sentimentos. Você saber que está grávida e você se deparar com uma dor gigantesca de perder a mãe. E eu não conseguia ficar muito feliz de estar grávida. Eu me sentia muito triste.
Mas, enfim, o tempo foi passando e a gente vai, né, amadurecendo, a gente vai cuidando daquela dor. E aí foi quando apareceu, né, o AME na minha vida, o Antônio Sérgio. E aí fui me encorajando. Minha primeira consulta do pré-natal, me lembro, eu e o Dija, né, Dija? O Antônio Sérgio abriu o computador. Você quer parto normal? Quero. Vamos aqui. Aí ele, vamos aqui, pai, olhar aqui o monte de parto. Ele já abriu o computador dele, mostrou várias assistências dele do Jair. Então, eu acho que, né, acho que eu não vou estar participando, não, no começo. Aí ele, vai sim. Só como pegou, menina. Não, e eu me lembro muito, e o que fica muito, muito gravado na minha mente é que ele mostrando as posições, olha, né, porque é um parto normal, pode ser assim, pode ser sentada na banqueta, pode ser assim, tarará. E aí passou uma de 4 apoios, né? A mulher realmente, literalmente, de 4 apoios. Eu disse, não, Serginho, pode passar essa, porque essa aí eu tenho certeza que eu não vou parir desse jeito. E foi realmente a posição que eu pari, né? Então, assim, foi uma construção, né? Foi muito importante. Eu me senti muito segura. As meninas fazem consulta em casa, né, domiciliar, as consultas de pré-natal, né, e a gente conversava muito, é uma oportunidade gigantesca, porque no consultório, por mais que você tenha, né, um tempo, é totalmente diferente de você estar na sua casa, no seu ambiente, e a consulta dura muito mais tempo, porque a gente conversa... É mais impessoal, apesar de ser técnica também, mas é muito mais impessoal. Né? E a gente conversa de outras coisas, né? Eu me lembro muito quando vocês perguntaram, assim, para mim, para Jair, na verdade, né? Você está preparado para ver sua esposa com dor? E aí ele olhava assim... Aí ele... Ou seja, né, vai estimulando coisas que a gente... Né? É uma consulta familiar, né? Então, e as meninas perguntavam, vamos ver, vamos experimentar, né? Como é que você gostaria de parir? Aí eu ainda meio assim, né? Né? Não é só sentir a dor e pronto, não, mas gente, mas tá tudo bem, tudo certo. Né? E aí, assim, foi construindo um desejo e, obviamente, a minha construção como médica também foi modificando, né? Eu fui vendo e aí fui aprofundando, obviamente. Porque as pessoas pensam, é porque a obstetra já sabe de tudo. Não, né? Não era obstetra naquele momento, né? E aí, como a Manu falou também, né? Manu médica, mas também teve que aprofundar o seu conhecimento, né? No seu corpo, no mecanismo do parto, né? De como funcionava tudo, a gente sabe que cada um vai ser de uma forma, mas eu precisava também, né, me aprofundar em outras coisas que eu não tinha, né, o conhecimento e principalmente dessa assistência, né, humanizada, dessa equipe multidisciplinar, dessa importância de ter uma equipe multidisciplinar na assistência ao parto. E aí foi me trazendo segurança, né? E eu entrei em trabalho de parto. Uma cesárea anterior, né? Minha bolsa rompeu primeiro, né? 1h da manhã, sem contração nenhuma. E agora? Lembra do seu pai, sentado no sofá, esperando toda hora de ir pra maternidade, não ainda. Querendo ir logo, né? Vou fazer todo prontinho, tem um momento bem, que eu achei bem interessante, porque em uma das consultas as meninas levaram um livro da Naoli. Sim. Né, para mostrar o Heitor para as crianças. E mostrar o meu Heitor, que já tinha 4 anos. E ele exatamente como é que acontece um parto, né? E aí contando de uma forma muito lúdica, mas como é que nasce um bebê por parto normal. E aí, nesse dia, ele pediu para ver o livro. A gente tinha visto já há um tempinho, né? E aí ele fez, mãe, deixa eu ver de novo aquele livro que está ali na estante. Eu disse, vamos. E aí mostrei, li de novo com ele e tudo. Pronto, 1h da manhã, minha bolsa rompeu. E aí... A força da Naoli. Foi. Naoli é uma parteira mexicana maravilhosa, né? Parteira mexicana sensacional. Bom foi o Dija no final do trabalho de parto. Ele fez, eu fui maravilhoso. Repara pra isso. E aí, prontamente, pois é... Foi. Maravilhoso. Eu não parei em casa, parei no hospital, né? Por opção minha, na verdade, porque... Eu ainda não estava totalmente segura, né? Eu acho que, enfim, as coisas acontecem como tem que acontecer. Sim. Mas a gente vendo depois, né? Aconteceria em casa tranquilamente. Sim. Eu fui para o hospital já com 7 centímetros, né? E já era 2 e pouca da tarde. Acho que 1 hora depois eu parei. Nasceu. Realmente, isso que a Manu falou. Eu cheguei já no hospital urrando de dor.
dói mesmo. E eu falo para os pacientes, não, minha gente, Olha, quando eu tava dói, com 7 dói centímetros, muito. eu ainda faltava viver mais 12 horas de trabalho de Pois é. Por Pois é. Jesus, E que aí, inveja de você. Oh, amiga, não, e aí veja. Hoje eu não sou tem de sua amor. experiência. Cada um Você tem sua é. experiência. É. E cada parto é único, né? É. Cada gestação é única. A gente aí vai falar das histórias dela, viu? Ah, Porque ela tem 3 histórias diferentes, né? É. E aí, e a Gi foi comigo, né? Também foi a Laura, a Gi. E o Antônio Sérgio chegou depois. Quase. Você chegou já para fazer o gol, né? Quase não dá tempo. Quase não dá tempo. Aí não teve analgesia. E chegou essa hora que eu achava que não ia conseguir, que eu ia morrer. Eu senti uma... Você achou que ia morrer? Achei que ia morrer. Eu não achei não, Mas nenhum momento eu achei não. Tive aquela sensação iminente de morte. De morte. Eu tô rindo, mas eu não queria Mas não é, rir. uma sensação iminente de morte. Mas é tão, é tão legal assim, a gente muito- ouvir isso, porque não é a primeira mulher que fala. Aham. E assim, é porque a dor é intensa, a gente sabe que vai passar. É. E é por isso que é importante ter alguém ali do lado pra segurar na sua mesa assim, calma, tudo que bem. não é morte. Que entendeu? não é morte. Ele não que vai tá morrer tudo agora. bem. Vai ser morte. Exatamente, E quando ele nasceu, que eu vi, ele tinha 2 circulares ainda de cordão, né? Ele tirou. Perfeito ele. Quando ele nasceu, que eu vi Grandão. aqui no meu olho, grandão, eu disse, meu Deus, eu consegui. E você não acredita, né? E você vive naquele momento ali. E eu pensava muito, muito. A placenta, para mim, também foi um momento que doeu bastante. Não achei que doía daquele jeito. Bacana, tem outra coisa pra eu ter medo agora. Para sair a placenta. Calma, cada um tem a sua experiência. Tem muitas mulheres que não sentem nada na saída da placenta. E eu me lembro muito, assim, eu chorei muito depois, porque eu me lembrava muito das assistências que eu já tinha feito. É punk essa parte aí, essa hora. E assim, eu veio muitas mulheres na minha cabeça. Muitas mulheres que eu fiz episiotomia, que eu... Enfim, por falta de experiência e de conhecimento, eu fiz uma assistência com violência obstétrica, né? E Foi o que você depois que eu parei, e depois que eu parei, é engraçado que eu falava assim com as meninas depois, eu disse, minha gente, será que eu vou realmente conseguir fazer uma assistência humanizada? É Eu tenho medo de fazer, transformador. eu tenho medo de praticar agora alguma violência. As meninas dizem, Eugênia, você Tá não em vai você, praticar. já tá dentro. Tá em você, você não vai praticar mais. E desde o meu parto até hoje eu nunca mais tinha feito uma episiotomia na vida, né? Eu falo episiotomia porque realmente, né, aquele corte vaginal ali, né, no períneo da mulher e tudo mais. Mas assim, outras coisas que realmente foi muito transformador para mim, muito transformador. E coisas delicadas assim, desde um ultrassom no consultório transvaginal, né? A gente passa, não tem como a mulher Você se tá coloca dentro. no lugar do outro, então É não tem diferente. como, Mas né? me marcou muito muito diferente. isso. Na primeira consulta com a Eugênia, eu estava viajando quando eu divulguei que estava grávida. Aí ela mandou um direct, ela já tinha ido no consultório como minha paciente, ela mandou um direct. Vou marcar seu pré-natal, quando é que você chega? Uma empolgação, menina. Eu disse, Caio, pronto, tudo certo já. A gente tem Você uma é mais empolgada do que obstetra. eu. A gente tava mais empolgada do que eu. Eu não conhecia, porque no começo da gravidez, por mais que eu quisesse muito, não sou só eu, acho que toda mulher, assim, principalmente a primeira gestação, você não conhece aquele terreno, aí você faz, meu Deus, é verdade, e agora? Por onde começa? Como é que vai ser? É. O que é que eu faço? O que é que eu vou sentir? Porque você lê é diferente de você sentir, né? E eu já tinha tido esse entendimento da medicina quando eu adoeci lá atrás do meu problema metabólico, da minha doença autoimune. Então, quando eu me vi do outro lado e comecei a sentir, o meu olhar sobre o paciente mudou. E isso é inevitável. Por mais que você queira ver o paciente bem, quando você não passa por algum processo semelhante, a acolhida é diferente. Né? A gente tem que realmente sentir. Quando eu atendo um paciente que tem algum dos problemas que eu tenho de saúde, eu digo assim, eu sei exatamente o que você está sentindo. E eu sei exatamente o que fazer para melhorar. E o mas você paciente precisa me sabe ajudar. quando você está sendo verdadeiro, quando a gente olha no olho. Ele percebe quando você realmente sente aquilo junto com ele. Exatamente. Né? É diferente. Então, assim, antes de viajar, eu tinha feito uma consulta por indicação com um profissional que todo mundo julga maravilhoso. Mas o que é maravilhoso para uma pessoa pode não ser maravilhoso para mim.
E eu fiquei muito frustrada. Eu saí dessa consulta, assim, fiquei dentro do carro, aí o Caio, bora, amor, subir. Eu digo, não, peraí, eu subo já. Peraí, vou fazer uma ligação. Eu liguei para uma amiga minha e eu chorei. Eu disse, pronto, a minha vida acabou. Ele disse que eu ia ter que parar de trabalhar, porque senão minha filha ia ser criada por quem? Ele disse que a minha barriga... você malha, né? Você sabe que a sua barriga nunca mais vai ser assim. Mas você gosta de malhar o quê? Eu digo, eu gosto de pedalar. Você sabe que você não vai pedalar mais. Então, assim, eu disse, meu Deus, esse homem é louco. Como é que me disseram que ele era bom? Né? E aí, quando eu tava lá, eu disse, não falei nada pro Caio. E aí, quando eu tava na viagem, a Eugênia viu, mandou um parabéns gigante, estrelinhas, fogos. Eu disse, amor, ela foi no meu consultório uma vez, eu nem sabia que ela fazia parto. Eu vou nela quando chegar de viagem. Quando eu cheguei... O universo, que ela preparando tudo. Não é? Tudo. Quando a gente chegou, eu disse, você não vai falar nada que foi em outra consulta. Só observe. E ela falava, ele olhava pra mim, ele fazia assim. Que diferença. Que diferença. Porque ele não tinha nenhum padrão. Quando eu falei que a gente ia em outra, ele disse, por quê? Se disseram que essa pessoa era maravilhosa. Aí eu disse, mas você não tem um padrão de comparação. Vamos ouvir. Né? Eu não tinha contado pra ele, eu não tinha chorado na frente dele. Ele ia dizer que eram os hormônios. Ia dizer que não era nada demais. Porque não foi falado dessa forma. Né? Foi falado tudo isso, essas mensagens, mas de outra forma. E aí... O Caio, a gente foi para essa consulta, quando chegou na hora da ultrassom, a Eugênia vibrava. Minha gente, já tem uma pessoa pronta aqui, olha a cabeça, olha os braços, não sei o quê. Aí o Caio foi se empolgando. E aquilo, a forma como ela reagiu, também trouxe o Caio para a paternidade. Tanto é que no dia da consulta ele estava ansioso para ir. Então, isso também me ajudou a trazer o meu marido para uma realidade que nem todos os maridos participam. Uhum. Né? Esse acolhimento, essa forma de cuidar da gente. Né? Então, eu digo que... Os exercícios foram totalmente diferentes. As orientações dos exercícios foram totalmente outras. Pode fazer tudo. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Assim, hoje a minha filha tem 3 anos. E a gente ouve da grande maioria das pessoas que nunca mais você vai fazer isso, que nunca mais você vai fazer aquilo. A minha filha não é impedimento de nada na minha vida. Pelo contrário, tudo é mais legal desde que ela existe. Tudo tem mais sentido, tudo é mais divertido, tudo é mais prazeroso. Tudo é incrível. Como você vive a maternidade, né? Mas isso foi um vínculo estabelecido desde antes. Desde planejar engravidar até a equipe que eu montei para me cuidar. Eu entendi a importância dessa equipe lá atrás. E eu falo muito isso para as minhas pacientes. Eu digo, viva a maternidade. Viva esse momento. Perceba o seu bebê dentro de você. Você tem noção que você está criando órgãos aí dentro? É a importância de quem está ao redor. Trazer a experiência positiva, então, né, assim, tanta gente falando coisa ruim ao redor da gravidez. É porque nunca mais você vai ter esse corpo, porque depois você vai ser obesa, porque agora vai ser diferente, nunca mais você vai dormir, nunca mais isso. Você ouve muita coisa ruim. E na hora que eu ouvi tudo isso a vida inteira. E quando eu estava grávida é que eu ouvi mesmo. Eu comecei a fazer, que eu fingi que eu não estava ouvindo nada. Eu me ausentava. Quando começava a falar, eu me ausentava. E eu tinha muito certo na minha cabeça, eu sempre fui muito decidida, eu tinha muito certo na minha cabeça o seguinte. As pessoas que eu quero opinião sobre a minha gestação, o meu parto, o meu pré-natal, o meu pós-parto, é a minha equipe que eu escolhi para mim. Elas me cuidam. Tudo que eu tiver de conversar vai ser com elas. As minhas dúvidas eu vou tirar com elas. Eu confio nelas. E é elas. Tudo que o resto do mundo falar é a experiência deles, não é a minha. Eu não preciso ter a mesma experiência de outra pessoa. E não quero ter. Né? Então, eu montei um ambiente que tornasse o gestar prazeroso. Acaba sendo uma blindagem, né? Exatamente. Porque é muito pesado mas isso tem que ser inteligente. Tem que se blindar, né? Eu trabalho tanto quanto e às vezes até mais do que antes. Eu tenho muito mais motivação para trabalhar. Sim. Eu participo da vida da minha filha, eu montei uma estrutura e uma forma de trabalhar que me permita isso. Então, assim, qual é o impedimento de ter um filho? Né? Eu trabalhei a gestação inteira. A gente sabe que a gravidez, ela tem os perrengues, não é só maravilha, com né? certeza. E a gente nem deve romantizar também, não, né? Não, porque eu comecei a sentir dor. Eu comecei a sentir dor na sífise pública com 6 meses. E minha gente, comecei a sentir dor na sífise pública com 24 semanas.
E Bela nasceu de 39 semanas e 5 dias. Então, imagina o tempo. sentindo dor. Eu tive azia, minha gente, durante 10 meses, praticamente. Antes de descobrir que eu estava grávida, E eu não tinha é- azia. é. E eu não tive um Cada dia um sem tem azia. Mas assim, aí você olha aquela barriga crescendo, a mágica do seu corpo transformando. Aí quando eu olhava, tinha celulite até a canela. E eu fazia, meu Deus do céu. Quando eu pensava em chorar, o Caio soltava uma piada. Então você começa a ressignificar algumas coisas, né? Principalmente na primeira gravidez. Você fazia... O doutor falou que nunca mais o meu corpo volta, né? Então eu vi aquilo tudo ali. E quando pra ela você saiu, ver, você se olha. Eu fiquei melhor do que antes. Como o que é importante para uma mulher, às vezes não é para outra, mas assim, a importância de a gente realmente estar fazendo esse acolhimento, né? E não ver a gestação igual. Todo mundo vai passar. Nem todo mundo vai enjoar, né? Eu não tive nem com um dia de certeza. enjoo, não vomitei nenhuma vez. Nem todo mundo vai sentir tanta dor, né? Então, assim, e assim, vocês falando, aí me passa um filme na cabeça, tanto das assistências de ter tido a oportunidade de estar com vocês, mas também um filme da construção mesmo do grupo, né? Porque eu escutei muito, assim, de algumas pessoas próximas e de pessoas que não eram tão próximas, mas que gostam de dar pitaco, né? Que era só fogo de palha, que é modinha, entendeu? Adoro. Enfermeiro atendendo parto, querendo botar, assim, dizer que a gente não tinha Não tinha competência legal para fazer isso, né? isso foi- Perseguição profissional, com certeza. né? O Muita doutor Antônio perseguição. Sérgio foi perseguido, né? Muitas Eu posso vezes. falar aqui. Mas todo mundo que se destaca né, gente? Eu E também, aí, né? Você Fui também perseguida. foi Tamo perseguida. junto, por isso que a gente tá aqui, ó. Vai ser melhor. E assim, eu dizia, eu olhei para Lu, depois do meu parto, de forma mais intensa, porque a gente sente essa experiência pessoal e a gente não é uma mudança tênue, é uma mudança radical mesmo, né? E eu olhei para Luciana e disse, Luciana, esse é um caminho sem volta. Eu me lembro, assim, claramente, e hoje eu ainda digo, é um caminho sem volta, né? Não tem como fazer diferente. Não tem como fazer diferente, né? A gente já passou por muitas dificuldades de mudança de equipe, dificuldades de pandemia, dificuldades de, assim, a gente não ter um caixa para poder organizar. A gente hoje tem uma sala, né? A gente construiu a nossa sala na pandemia, sabe? A gente tem uma estrutura mínima, mas a gente conseguiu, antes os nossos materiais ficavam no sofá da mãe da Luciana, quando a gente precisava pegar. Então, assim, eu falo com muito orgulho que hoje a gente tem o nosso lugar, né? A nossa equipe é solidificada, todo mundo, porque não é modinha, entendeu? E a grande maioria das enfermeiras que estão no grupo passaram por esse processo de transformação. Então, é diferente quando você realmente trabalha, né? Hoje, no começo, foi uma modificação profissional. Eu queria fazer porque eu não queria mais repetir aqueles velhos costumes, né? Hoje é uma satisfação pessoal, né? Você ressignifica a vida, Totalmente, né? Você... Eu tenho 2 outros vínculos, né? Como professora e trabalho no HU. Mas lá, a gente meio que, assim, segue as rotinas, né? Embora eu faça o meu diferente, mas tem as rotinas que são muito Algumas ainda... coisas que a gente não consegue modificar quando você está na Não instituição consegue hospitalar. ainda, mas, assim, eu consigo ter esse Você prazer consegue profissional despertar, no AME, né? Porque eu sei que eu faço aquilo que eu gosto. E, assim, o perfil das mulheres que chegam pra gente é um perfil... completamente diferente no sentido do conhecimento. Elas sabem exatamente o que querem, né? Elas buscam por uma assistência porque querem fugir dessas outras histórias negativas, né? Não que o hospital seja ruim, né? Não é isso, mas porque quem faz assistência é o profissional, não é o local, né? A gente também pode ter assistências ruins dentro de casa, né? As más assistências, os partos desassistidos, profissionais que não são qualificados, né? Mas, assim, quem faz assistência é o profissional. Mas é onde eu me ressignifico, com certeza, né? Exatamente. E, assim, poder chegar até, né? 2023, né? Ainda com o AME solidificado, é a certeza de que realmente E vai ser cada vez a mais. gente, né? Porque assim, se a gente consegue modificar, não é modificar, porque o parto domiciliar, ele não é o resultado, né? Não. Você teve uma cesárea bem indicada, né? Mas olha que história você teve, né? Experiência com Bela. positiva A que ela experiência teve. positiva, a segurança do trabalho de parto, né? Sim. Então, assim, o vínculo que foi construído. Então, E eu isso digo- é eu digo o muito, mais, né? Eu Importante. digo muito isso, assim. Uma vez, um parente falou assim,
Ficou lá mais de 20 horas parindo para ter uma cesárea. Eu disse, mas eu evoluí o trabalho de parto inteiro. A minha filha só não saiu via vaginal, mas saiu até com a cabecinha cavalgada. Eu senti as dores do parto e dói muito. Então, não admito que você diga que eu não tive. Eu não tive um parto vaginal, mas normal, ele aconteceu. E durante aquele trabalho de parto inteiro, até hoje eu estava falando para a Gi, eu lembro de todas as sensações e eu lembro da dor. Toda vez que eu vou menstruar, que começa uma dorzinha aqui, eu me lembro ligando pra Gigi. Hoje é o aniversário da Bela. Ela lembra na dor, meu Deus. Lembro, porque foi a hora que eu liguei pra vocês, 5 horas da manhã, eu tô desde as 3 acordada e tá doendo aqui atrás. E tá diferente essa dor e minha barriga não para de contrair. Então, aquela dor que eu senti, né, aquela expectativa de ver a Bela, eu queria me sentir capaz. Né? E se permitir, né, eu amiga? queria Se me permitir. E depois que eu vivi tudo aquilo e que no final eu fui para cesárea, eu fiquei analisando, né? Óbvio que um foi continuação do outro, mas se eu não tivesse entrado em trabalho de parto e tivesse ido para o hospital numa hora marcada, para chegar lá, abrir minha barriga e ter a Bela e, ai, que bonita filha, te amo, ai, obrigada a Deus. Não ia ser, minha gente, aquele vínculo, aquela intensidade, aquela explosão, não ia, né? Eu digo que o meu vínculo se estabeleceu com Bela antes dela existir, porque existia um planejamento, mas é uma sensação de amor que cresce a cada instante. E ali no parto explodia, né? Era muita vontade de fazer aquilo ali acontecer. E para mim, eu lembro exatamente da dor, dói bastante, mas não é a dor da morte, para mim foi a dor da vida. Mas você sabe, Manu, que assim, a cesariana, ela sempre foi um ponto de colocação das mulheres que nos procuravam como se fosse um desfecho ruim, um desfecho negativo, entendeu? E a gente começou, já de algum tempo, trabalhar ele como uma possibilidade, né? Mas não como uma situação negativa. Aí volta aquele ponto de partida, mas só que a gente só sabe exatamente, assim, só fala com propriedade quando passa, né? E eu passei, né, amiga? A Eugênia foi a Eugênia foi minha obstetra, né? Então, temos aqui paciente, né? Profissional, enfim. O meu segundo parto foi um parto normal, rapidíssimo. Foram 2 partos normais. Foram 2 partos normais domiciliares, né? O Bento veio em avalanche. O primeiro foi rápido também? O primeiro foram 7 horas de trabalho de parto. Para ser o primeiro foi rápido. Quem demorou igual a mim foi a Carla, não foi? A Carlinha demorou, foram 48 horas. Foram 2 dias. Foram 2 dias intensos. Ali é guerreira. Tem uma história emocional por trás. Vou chamar ela para contar depois. O meu Bento foi super rápido. Eu quase, assim, eu estava na Barra, né? Quase não consigo chegar em casa. Com 1h30 depois que eu cheguei em casa, né? Ele nasceu. Foi um parto super rápido, tranquilo. Eu tive a lipotímia, porque sempre tem que ter alguma coisa, uma hemorragiazinha controlada, né? Passei pela experiência da banqueta, porque eu primeiro pari na piscina. Sei o quanto é importante aquela analgesia não farmacológica da piscina, da água morna. Eu só queria ficar na água, lembra? Você só queria ficar na água, né? Que é maravilhoso. O segundo parto foi rapidíssimo. Sei também a importância da banqueta, sei também a importância de ter outros olhares em relação ao suporte da hemorragia, né? Que a gente controla assim em casa também. Foi super rápido. Não chegou só uma hemorragia, mas teve um sangramentozinho. E o terceiro parto, a terceira assistência, né? Que a gente precisa conversar mais com as mulheres sobre a possibilidade da cesariana, mas não como desfecho ruim, negativo, né? E eu consegui viver isso, né? Eu acho que das minhas 20 semanas até parir, né? Até as 35, eu fui construindo, né? Eu tive uma placenta prévia total, que aí contraindica, o parto normal contraindica entrar em trabalho de parto, né? Então, assim... E aí os sentimentos, né? Acho que do começo que ela achava que o terceiro ia ser... Não, o terceiro vai ser... Espirrou, desceu, né? E a expectativa o meu primeiro, não tinha filho. O segundo, o Sávio, não conseguiu acompanhar porque foi muito rápido. Então, tinha aquela expectativa da família reunida em torno do parto, dos irmãos, né? Acompanhar o nascimento. A gente tem uma paciente que teve 4 normais. 4 meninas. Ela disse que a quarta, se juntasse os 3, não doeu tanto quanto a quarta. Não é? Cada experiência é Você uma. vê, né? Porque a pessoa acha que vai ficando mais fácil quando vai evoluindo. Mas o que eu
queria deixar a evidência aqui da Gisele, dessa história dela, é porque ela, como, né, uma enfermeira que tem um grupo de assistência ao parto normal, assistência ao parto domiciliar, para aquelas mulheres que buscam esse desejo, né, que pode ter um desfecho para uma cesariana, né, que é muito bem-vinda, porque salva vidas, né? Ela se deparou com algo que ela jamais imaginava que ela ia se deparar. Sem nenhum fator de risco. Que era risco. uma cesárea que tinha que ser marcada, que ela não podia nem entrar em trabalho de parto, porque na terceira gestação ela teve diagnóstico de placenta prévia, né? Total. Então, ela teve que ter repouso. Não foi fácil. Foram momentos muito difíceis, né, amiga? Foi. É assim, desde quando eu peguei a ultrassom, lá com 12 semanas, que ainda entrei no carro e disse, Eugênia, como é isso? Como é isso? Calma, Gi, calma, liguei pra ela, super nervosa, ela, calma. Essa placenta vai subir, e assim, eu aprendi até isso, né? Que assim, quando eu recebo essas mulheres com a gestação na primeira morfológica, né? Com a placenta prévia, a gente geralmente diz, não, vai subir, né? É o esperado, a literatura fala que sobe, né? E aí não subiu. Com 20 semanas, fiz a outra ultrassom, tava lá. Não só não subiu, como ela desceu mais, né? E aí foi só ladeira abaixo no sentido emocional, né? Procurando justificativa, nunca estudei tanto placenta prévia. E aí vem a questão de como a gente, eu não valorizava o diagnóstico com as minhas pacientes. Quando chegavam mulheres no hospital com sangramento de placenta prévia, ai, que bom que a placenta prévia não é DPP, o descolamento prematuro de placenta, que a gente só valoriza, eu, né, pessoalmente, só valorizava a DPP, porque tinha uma situação iminente de morte fetal, tinha que fazer uma cesariana de emergência, porque o bebê pode entrar em óbito, né? Mas aí a gente não valorizava tanto placenta prévia, não tem nenhuma repercussão fetal, a mulher fica em repouso. Só um adendo, explica rapidinho o que é uma placenta prévia, né? Porque tem muita gente que não sabe o que a gente está falando. Fique à vontade, obstetra, sim. Na placenta prévia é quando a placenta está na frente do colo do útero, tá? Então, ela pode ser parcial e pode ser total. A da Gi era total, então não tinha como ter um parto via vaginal. E sem nenhum motivo aparente, né? Não tinha fator cirurgia, de risco. Existem vários fatores de risco, mas o único era multigemelaridade, mas nem é considerado multi, né? Multiparidade, né? Já me deu um gemelar. Desculpe. Meu Deus, gente, a próxima já está... Multiparidade. Mas aí até isso, assim, eu disse, porque eu preciso aprender, eu sempre coloco Deus, assim, nas minhas experiências, nas minhas assistências. Mas ele faz de propósito com as líderes, viu? Então, não falar isso, que aí eu choro mais, porque eu já chorei tanto. Não é de ruindade, é justamente para lhe transformar para o outro mano. Eu acho que ele tem ele sabe que a gente vai, aquilo que a gente não sabe da importância, não valoriza, às vezes nos acomete, porque na posição que a gente ocupa, a gente faz a diferença, né, na vida do outro, se a gente entender o tanto que isso é importante. Não, você não então, sabe. assim, por que eu tenho doença autoimune? Lá atrás era assim, meu Deus, por quê? Porque eu preciso cuidar das pessoas com doença autoimune de uma forma diferente. E eu só vou aprender se eu sentir essa dor. Então, a minha doença foi um presente para me transformar na médica e na pessoa que eu sou hoje. Hoje, eu não sei se eu consigo dizer que a cesárea foi um presente, mas ela foi um aprendizado. Eu aprendi tanto, mais tanto, coisas que eu não consegui aprender nas minhas 2 primeiras gestações, né? E eu tive uma cesariana incrível, não é porque eu estou na frente dela, não, que eu já falei isso outras vezes, mas assim, eu tive uma cesariana incrivelmente humanizada, assim. A gente tem muita gente que fala, não tem como ser humanizado. Eu escolhi a equipe. Tive o privilégio também, né, de poder escolher a equipe que eu julgava que era melhor. A minha obstetra, queridíssima. A equipe da neonatologia também, eu escolhi. A anestesiologista, né, queridíssima doutora Roberta, assim, escolhi. Que ficou esperando, já tinha passado do plantão dela, ela ficou esperando, né? E, assim, foi tudo como eu queria. As meninas do homem se fizeram presente, como é importante, né? Recentemente, eu recebi uma demanda assim, mas é importante entrar enfermeiro na cesárea? Minha gente, porque, assim, é vínculo com a mulher, é segurança, é uma sala fria, onde está todo mundo com a mesma roupa, a gente só escuta... Pessoas que você não conhece. Embora eu fosse enfermeira, já tivesse trabalhado em centro cirúrgico, em centro obstétrico, é diferente, é uma sensação de isolamento, uma sensação de solidão, é uma sensação de que, tipo...
Meu Deus. E olha que eu estava com a minha equipe escolhida. Então, ter uma amiga, né, enfermeira, botou óleo essencial, apagou luz, musiquinha. Então, assim, não é frescura, faz muita diferença na tranquilidade, né? E, assim, a cesárea realmente foi muito tranquila, tecnicamente falando, né? Não teve intercorrência, mas emocionalmente falando foi maravilhosa, né? E era assim, era um parto de alto risco. Exatamente. E era uma cesárea que a gente conseguiu proporcionar essa experiência positiva para ela, mas a equipe estava aqui, ó. Tensa. Não, assim, Tensa. E eu acho que até uma coisa que você pode trazer também, Gi, rapidinho, viu, amiga? É a experiência dela de repouso, né? Que ela teve que ficar, ela teve que parar. Ela teve que parar. Não, assim... Ele ficou muito tempo em casa. Eu fiquei em casa. Teve um sangramento que a gente correu, achou que ia ser naquele dia, né? Ela estava prematura ainda, não foi. Não, assim, é um susto. Porque, assim, como eu estava falando, Deus me ensina. Eu sempre coloco ele, né, nos meus aprendizados, né? Ele me ensinou, ele esteve comigo ali em todo momento. Então, como eu estava falando que eu, né, menosprezava o diagnóstico da placenta prévia, porque eu achava, é só um sangramento. Com 32 semanas eu sangrei. Eu pensei que eu ia chocar, assim. Não parava. E, assim, de repente, sem fazer nada. Eu simplesmente me levantei para ir ao banheiro e, assim, o xixi não parava. Quando eu olhei, era sangue infinito. Infinito. Eu liguei ainda no vaso sanitário para a Eugênia. Eugênia, eu não paro de sangrar. Quer que eu ausculte? Ela, não, eu quero que você vá para o hospital. Em 10 minutos, estávamos eu e a Eugênia na emergência. Eu nunca, não sei, assim, como... E, assim, eu saí sujando tudo, sabe? E me lembrando, é incrível como consigo me lembrar das pacientes chegando numa maternidade desse jeito. Eu disse, minha gente, a cabeça delas, como elas têm medo, é muito medo. Mesmo sabendo que a Valentina estava bem, mas assim, eu podia não estar. Você tem o conhecimento, né? E essas mulheres que não têm, vê o sangue e já vou fica morrer. apavorada. Então, assim, eu hoje, quando atendo as mulheres no HU, né, quando eu tenho tempo, que aí também o tempo da gente é cruel, eu sento do lado delas. Como é que você tá? Me conte como foi. E aí elas começam a chorar. E aí eu me lembro de mim. Porque, assim, eu tinha certeza. Acalmar. Eu tinha certeza que a Valentina nasceria naquele dia. E se ela nascesse naquele dia, ela ia ficar na UTI por algum tempo. Porque eu estava com 32 semanas. Então, é muito medo, né? E eu rezava, meu Deus, tomara que dê tempo. Tomara que ela esteja bem. Não tinha feito corticoide porque eu fui teimosa. Vamos antecipar, Gi, vamos fazer. Pois se aconteceu, Eugênia, não vai acontecer, tá tudo bem. E aí, a gente precisou fazer o corticoide, segurou. Eu fiquei ainda 3 dias internada, não sangrei mais, não precisou interromper a gestação. E aí eu convenci a minha equipe médica a ir para casa. Eu disse, eu prometo que eu só pisco o olho, fico deitada, né? Então, assim, foi xixi, cocô na cama, na paradeira, 3 semanas. Né? A gente se revezando para ir lá. E aí, assim, eu não sangrei, mas aí na última semana, que a gente, vamos ver se a gente consegue segurar até 36. Então, nessa última semana, perto de completar 36, na semana 35, aí eu comecei a sentir umas contraçõezinhas, comecei a sangrar, uma borrinha de café. Aí ela, Gi, já articulada, né? Gi, aí eu já sabia o que ela ia dizer. A gente precisa, né, programar, vamos ver. Aí, assim, ela vem com essa vozinha bem mansa, né? Vamos pensar, é mais seguro. Aí veio a tal da ressonância. Que era outra coisa, como eu aprendo, assim, né? Ressonância, fazer ressonância é muito tranquilo, né? Você chega a ficar lá meia hora debaixo daquele negócio, tudo no ouvido. Quando eu falava para as mulheres, as pacientes, eu dizia é super rápido, tá tudo bem. É super rápido para você que tá dizendo, né? Então, assim, foi traumatizante. Para mim também é. Não, e assim, com a barriga doendo, eu engordei 3 semanas, eu estava inativa. Então, eu engordei mais do que eu engordaria normalmente, né? Embora eu não tenha, assim, não estava obesa, né? Mas era uma barriga que estava pesando, tinha que ficar imóvel, aquele barulho no ouvido, a contração que acontecia, eu não conseguia respirar. Então, assim, como é ruim. Então, assim, nunca mais eu disse que a ressonância era tranquila para uma gestante. Né? Graças a Deus, estava tudo certo, não tinha infiltração, porque é importante, né? Obstetra. A gente tinha que ver se tinha alguma infiltração para dentro do músculo, né, do útero, com risco até de perder o útero no parto, né, mas não teve. Eu acho que o maior desafio para as mulheres que procuram o Grupo AME é porque elas estão muito certas que elas querem um parto normal. E aí gera uma frustração quando tem que ir para uma cesárea. Só que a cesárea, como a Eugênia falou, salva vidas. Isso.
E uma das preocupações do Caio, quando eu fui para a cesárea, era que eu tivesse essa frustração. E eu disse, amor, de forma alguma. Sabe por quê? Porque eu fiquei mais de 24 horas sem dormir, sem comer. Eu não conseguia fazer mais força. Eu só pedi para ir para o hospital porque eu queria dormir. Se eu não tive... A maioria das mulheres, quando entra em trabalho de parto, elas têm um espaço entre as contrações e elas descansam. Eu passei mais de 24 horas sem dormir, sem comer, porque as minhas contrações não paravam. Então, o que eu comia, eu vomitava. Vocês lembram disso? Uhum. Então, eu tava exausta, eu tava Dava um whey pra morta. você. Era. A única coisa que ela queria era o whey. Eu tava exausta, eu não aguentava mais. E mesmo assim, eu comia e eu vomitava. Eu fazia, eu tô cansada. Se eu dormir 10 minutos, eu consigo continuar fazendo força. Mas eu não tô conseguindo dormir, porque era muita dor. Né? Então, eu fui assim, no meu máximo da exaustão. A minha ida foi esse cansaço mesmo. Então, assim, mas aquela sensação de eu fiz a minha parte, de dever cumprido, de a minha equipe me ajudou. Eu me lembro as coitadas, revezando o plantão, uma dormindo no sofá, outra dormindo no outro. Assim, meu Faz Deus, parte. bota elas no quarto. Mas isso é o que a gente faz, né? Mas eu com só certeza. percebi que tinha passado mais de um dia quando eu vi cada uma derrubada do lado. Eu digo, minha gente, já é outro dia, abre essa janela pra eu ver. Quando eu vi, amanhecer outro dia. Fecha tudo pra ela não perceber que já tá dentro. E assim, e por isso que a gente se preocupa muito como equipe, né, Gigi? Acho que pode falar melhor do que eu. Exatamente com essa possível frustração que a mulher pode ter. Porque não cabe frustração. Não, E aí precisa trabalhar muito isso, né, Gi? Esse olhar ficou assim muito diferente depois que eu passei. Já trabalhava muito isso nas mulheres, né? A história do plano A, B e o C. Isso. Né? Mas a gente passou a evidenciar mais, né? Trazer a cesariana como uma forma de nascer, né? É óbvio que, assim, é importante passar pelo trabalho de parto, por todos os benefícios, mas a cesariana, ela tá ali realmente para proporcionar essa experiência também positiva, né? E a gente tem feito, assim, isso, né? A Carolzinha passou pela cesariana também, necessária. Também. Teve uma placenta prévia também. Então, assim, eu acabei passando muito dessa segurança para ela, da necessidade. Que ela, assim, quero ser parteira, sempre trabalhou muito a questão do parto normal. E ela, na primeira gestação, né? E, assim, não veio como frustração, né? Nesse universo, né? Eu fico pensando, assim, quantas mulheres, né? São assistidas por outras mulheres, né? Então, essa fortaleza mesmo, né? Me lembrando, assim, eu em repouso, cada uma se revezando, indo me ajudar a tomar banho, ajudar a lavar meu cabelo cacheado, tinha que desembaraçar. A minha mãe, né? Minha mãe, Sua tecnicamente, irmã, assim, também. ela não tem a técnica da enfermagem, a técnica da obstetrícia, mas é minha mãe. Como ela foi importante de estar ali comigo. Às vezes nem falava nada, só olhava para mim. Tipo assim, a segurança está tudo bem. Minha irmã, né? São mulheres, assim como nós somos fortes, né? Então, minha sogra, né? Precisou ficar com os meninos quando eu fiquei internada, né? Lembro da minha cunhada. Então, assim... É uma rede, não tem como ser diferente, né? Assim, essa maternidade, né? Ela traz muito essa questão de como a gente precisa uma das outras, né? Não tem como ser diferente. É lógico que você é a mãe, né? Você é a principal cuidadora, mas a gente precisa estar bem para poder cuidar dos nossos, né? E esse tá bem, a gente precisa desse Sabe o que eu rodeado acho de mais mulheres. Ai, que incrível? lindo, amei, gente. Eu não consigo. Só vocês falando, eu me lembrando de todas as mulheres que me acolheram. E é óbvio que a gente essa acaba necessidade fazendo de esse acolher acolhimento, e de né? falar coisa positiva, né? Uhum. Porque a gente é aquilo que a gente mais vê, a grande maioria das vezes, não é isso. São coisas muito ruins. E é engraçado que a gravidez, mesmo com as suas maravilhas e as suas dificuldades e as suas intercorrências, ela é um momento de amor extremo, até no ruim. É ali que você sente tanto amor, o tanto que você é amada, o tanto que as pessoas te querem bem, o tanto que as pessoas estão preocupadas e cuidadosas com você. E o seu filho tá ali com você naquele momento de dificuldade. É o primeiro desafio que vocês estão passando juntos, né? Você já começa ao maternar e os desafios de ser mãe, de guiar uma nova vida ali. É uma delícia. É uma Ó, esse negócio de ser transformação. mãe, É uma transformação. massa. Tem que Ai, ser. gente, Tem eu um monte de adorei menino. esse papo. Ficaria aqui ainda mais uma hora, viu, amiga? Eu, assim, né, Gente, ficaria seja muito pra falar de bem-vinda. amamentação. Pois é, vou chamar você de Vamos falar de novo. amamentação. Pra falar Pra de gente fazer o parto puerpério, 2, que como é é importante. importantíssimo. Puerpério, minha gente. Puerpério é
assim, é um mundo, né? E muitas mulheres se sentem vazias, sozinhas, solitárias. O meu puerpério primeiro, ele só não foi ruim porque eu já sabia, né? Tinha lido Laura Gutman, incrivelmente maravilhosa, mas é outro podcast, né? Porque puerpério precisamos. Importantíssimo. Ai, meu Deus, Gi, seja obrigada. bem-vinda. Obrigada também pelo convite, pela oportunidade, por relembrar tantos momentos bons, Você né? mora no meu coração, Igualmente, né? Eu Não precisa nem dizer, amo né? vocês. Contribuir aí, obrigada viu? também. Para tantas Beijos, mulheres beijos. aí que estejam assistindo aí esse podcast. é. Homens, mulheres, Que né? sejam acolhidas. Com certeza, viu? Gente, obrigada. Até o próximo. Ai, meu Deus, Dora apareceu aqui, A minha Dora gente. tá falando bem no meu pezinho, o podcast Você tava todinho, como mulher também Dorinha. ouvindo? Tchau, gente. Até a próxima.